E aí a gente vai nessa esse aqui. A gente vai falar sobre Bias Major, ou Greater Eye Bias. É um diálogo entre Sócrates e Pias que tem a ver com o que é bom ou belo, essa discussão do que é útil, favorável, o que é realmente algo considerado bom, né? Só que não é só coisas, né? Ou pessoas, mas até discursos ou apresentações. Enfim. Você pode falar que um PS4 ele é bom. Talvez porque ele seja o melhor pra você. Ele é o mais admirável, por exemplo, mais excelente do ponto de vista útil pra você. Tem uma questão de utilidade pras coisas também aqui, né? A palavra aqui traduzida como bom é kalon, um termo amplamente aplicável, abrangendo o termo fine em inglês, ou belo, que é nobre, admirável. Você pode falar, por exemplo, você agir de forma moralmente correta, é algo nobre, é algo que é kalon, entende? Ou você dá um belo discurso, é algo que você pode falar que foi, esse discurso foi bom, ou esse discurso foi ruim. Ou essa roupa que você tá usando, ela não faz sentido em você. Então ela é ruim, ela não tem uma utilidade, de fato, pro contexto que você tá usando, de repente. No ambiente de trabalho, no ambiente de reunião, de repente, enfim. E começa dessa forma, né? E Pias, como você explica isso? Antigamente, pessoas que ainda eram famosas por sua sabedoria, Pítaco, Bias, a escola de Tales de Mileto e a de Anaxágoras, todas ou a maioria das pessoas se mantinham afastadas dos assuntos do Estado, né? Então ele tá falando aqui sobre como alguns dos 7 principais sábios da época, né? Entre eles, Tales de Mileto, Pítaco, enfim, eles, eles não se envolviam com política, né? O próprio Sócrates e Platão não se envolviam tanto com política quando puderam, né? Tinha, sim, alguma relação, mas não diretamente. Aristóteles, não, ele já ensinou maiores é, governantes ali da época, né? Enfim, que foi Alexandre o Grande. E aí, você vê aqui. O que você acha, Sócrates? Não é aquele eram fracos e incapazes de levar o seu bom senso com sucesso para ambas as áreas, a pública e a privada? Então, qual é a questão? Uma pessoa sábia, ela deve entrar na vida pública ou só ficar na privada? Será que ele tá dizendo aqui, será que eles são incapazes, né? Será que as pessoas que não entraram na vida pública é porque elas não conseguem, né? Ter sucesso em ambas as áreas, né? Ter sucesso na política, ter sucesso desse ponto de vista, né? Eu discordo, né? Mas enfim. E quem é bom na privada normalmente consegue ser bom na pública, né? Enfim. Vai ser dito aqui, né? O Hippias falando que é cheio da grana, né? Veio a Cilícia, né? Siquelia, uma vez quando Protágoras estava de visita. Ele era famoso na época e um homem mais velho. Lembram que Cilícia é uma ilha. Embora eu fosse mais jovem, ganhei muito mais de 150 minas, que é 100 dracmas cada mina. É coisa pra caramba. Em pouco tempo e de lugar pequeno em Iniquon, mais de 20 minas. 100 dracmas, a dracma era o dinheiro para uma moeda por. O salário por um dia de trabalho. Embora tinha um trabalho que você ganhava mais de uma dracma e menos, que era o bols, né? Mas era no geral, em alguns momentos, um dia de trabalho era uma dracma. Então você tem aí mais de 3 meses de trabalho sendo uma mina e você tem 150 minas. Então já vi que é o salário comum do ponto de vista, na verdade, não do salário, mas você pegar a média anual e fazer comparativo com hoje em dia, você vai ver que é dinheiro pra caramba, né? Só que ensinando as coisas que ele ensinava, né? Que a gente vai ver. Então, só que tu vai dizer, como é possível que eles tenham dinheiro e desejo e você tenha capacidade, aqui sob Esparta, né? E dar-lhe os melhores benefícios, né? Como que você beneficia os espartanos, né? O Hippias fala que em Esparta ele não conseguiu ganhar tanta grana quanto em outros lugares. Mas eles não tenham mandado embora carregado de dinheiro, né? Então, Hippias, se você é tão bom, por que os espartanos não contrataram você pra ensinarem os seus filhos, né? Já que é isso que você faz. É possível que os espartanos educam seus próprios filhos melhor do que você? O cara tá desafiando, né? Desafiando Hippias aqui.
Aí, por que isso aconteceu, né? Então você não conseguiu persuadir os jovens de Esparta que se estudassem com você fariam mais progresso na virtude, e por isso na virtude política, né? Do que se ficassem com seus próprios professores, né? Ou você não conseguiu os persuadir seus pais que você era bom, né? Em vez de contar disso eles mesmos, né? Se é que eles se importavam com os filhos. Então você tem essa questão em Atenas de você investir num tutor pra ensinar seu filho a fazer as coisas, né? O, o, o próprio Alexandre Grande tinha como Aristóteles como tutor. Dionísio de Siracusa tinha um tutor, que era Platão, embora ele não seguiu o que o seu mestre ensinou, né? Então, Dionísio de Siracusa é um exemplo de como nem sempre os discípulos próximos vão seguir seus mestres, né? Ele era um tirano, maluco. A Econômica fala bastante sobre ele, que é um livro de Aristóteles. Ele vai falar, segundo sua opinião, é mais disso que os filhos dos espartanos, Lacedaemônio, né? Ou Lacedemônios, sejam educados por Hipias. E menos isso que pelos seus pais, Pateron, né? Os eduque, né? Seus parentes. Se eles realmente forem mais beneficiados por você. Então, é uma questão importante, né? Por que Hipias? Qual que é a razão de que os espartanos que estão cheios da grana, que a gente já viu em outro diálogo, só que se fala sobre a questão como os espartanos estavam cheios da grana mesmo, eles ganharam a guerra do Peloponeso, pelo que Sócrates dizia, né? Eles eram bons em guardar dinheiro, né? Em poupança, enfim. O fluxo de capital ele mais ia para Esparta e não saía de Esparta, enfim. Então os espartanos estão infringindo a lei, que Hippias diz que eles seriam beneficiados, né? Então os espartanos estão infringindo a lei, a paranomousin, que é infligir a lei. Nomos sendo lei, para tem a ver com infringir nesse contexto. Ao não lhe darem dinheiro e confiarem seus filhos a você. Ou seja, existe uma lei que diz que os filhos dos espartanos não podem aprender com alguém estrangeiro. Só que na verdade isso causa um problema aos próprios filhos dos espartanos, que eles poderiam aprender mais. Nossa, a lei tá errada, né? Como assim? Tá falando que é a lei espartana que proíbe. Mas se você fosse tão bom assim, eles iam considerar que você seria uma exceção, por exemplo. Ou que talvez algumas pessoas poderiam ser ensinadas que seriam aprovadas. Então, ele tá questionando em Pias. Será que é isso mesmo? Ou você tá me zoando aqui? Ele vai falar que o que ele ensinava, né? A genealogia de heróis e homens, Sócrates, e os assentamentos, em uma palavra, toda a história antiga, arcaeologias, né? É disso que eles mais gostam de ouvir, os espartanos, né? É que Pias falou, na verdade, né? Então, por causa deles, fui forçado a aprender sobre todas essas coisas e estudá-las minuciosamente, né? Ele tá dizendo que, por uma questão de demanda, ele começou a buscar mais sobre história, mais sobre explicar questões de evolução política da sociedade, coisas do tipo. É isso que eles gostavam de ouvir. Política, enfim, esse tipo de coisa. Aí vai ser dito, né? Isso mesmo, esqueci que você tinha a arte da memória, né? Mnemonicon e você tem a arte da memória, do mnemon, né? Que é memória. Então eu entendo os espartanos, né? Os Lacedaemônio, gostam de você. Previsivelmente porque você sabe muitas coisas. Eles usam você do mesmo jeito que as crianças usam as velhas. Os mais velhos, né? Para contar histórias por prazer, né? Você é um contador de história, cara. O que você tá ensinando, você é um contador de histórias. É bom e. Tem uma parte, por exemplo, que ele vai falar. Ele vai dar um exemplo que eu não citei aqui. Ele descrevendo questões durante a Batalha de Troia. Ele vai descrever como que ele discursa pra eles. Foi um discurso decente. Mas. Ele é um contador de histórias. Ele é um cara que ensina não necessariamente história, mas não somente isso, né? Mas ele é bom em trair essas multidões pra contar essas narrativas, né? Eles discutem o que é o bom e o belo, né? Pra depois voltar pra esse tema. Então, muito bem. Ele dirá que tal uma bela lira, né? Um instrumento de cordas. Então, a lira, Y tem noção de I, né? Calé, de bom. Como que se define que um instrumento é bom, né? Agora do ponto de vista prático, né? Violino, por exemplo. Eu tocava há um tempo atrás. Eu tenho ainda, né?
O violino, você tem os tipos de violino, né? Assim como de piano. Então, você tem, por exemplo, Stradivarius. Seria um violino de alta qualidade. Mas como você mede a qualidade do violino? Pelo material usado e pela forma que o som vai sair, que é a função, não é um objeto de decoração Stradivarius. É que o som saia melhor. E obviamente, para um som sair melhor, você tem que ter uma produção, às vezes, que leva um produto, uma matéria-prima e uma estrutura de produção e design que é mais caro. Um piano mais caro e que busca funcionalidade, né? Não só ser caro, mas ter uma funcionalidade melhor. Ele vai ter uma afinação, as notas vão sair melhor do que um piano bosta. Piano, tá, feito com péssima qualidade. Então, o que é bom não é só o que é bonito, necessariamente, belo, do ponto de vista prático. Um piano pode ser bonito, mas se ele soar mal e você não conseguir corrigir isso, o pianista vai falar, cara, eu não quero essa merda, cara. Eu quero um piano bonito, né? Que seja belo, né? Mas ele tem que ter uma função, né? E a função é que toque corretamente. Então, você vai me vender uma guitarra, mas eu não quero decoração, eu quero tocar. Então, tem uma questão também de utilidade. O termo calão tem a ver também com utilidade, algo que é útil. E utilidade é muito importante na economia, né? Ele dirá, se eu tivesse lhe perguntado desde o início, o que é ao mesmo tempo calão fino e ruim, né? Tolo. O sujo não é um bom termo, é tolo. A escrom, que é inútil, né? E você tivesse me dado a resposta que acabou de dar, então eu não teria dado a resposta. Você tem um tipo de violino, por exemplo, ou piano, que é calon, que é útil, fino, né? De marca, né? E você tem um que é Ascron, que é ruim, é feio, é de uma péssima qualidade. Enfim, você tem um computador, por exemplo, que ele é Calon, que ele é Alienware, que ele é um notebook de alto nível, extremamente útil para jogos, coisas do tipo. Um design excelente, então ele não é só belo, ele é útil também. Então cada um teve com essas duas coisas. E você tem um que é asqueroso, né? Ascron, talvez tenha a ver com asqueroso. Tentando especular aqui. Que é ruim, que é da todo respeito que é da positivo. Eu já tenho problemas com a positivo histórico, né? Então eles não, eles não devolveram a grana. Então, se você tivesse me dado uma resposta, acabou de dar, então eu não teria dado a resposta certa. Você ainda acha que a própria beleza do Calon, né? Pela qual tudo que mais embelezado é visto, é bela quando essa forma, né? Forma eidos, né? Lhe é adicionada. Que isso? É uma garota, um cavalo, uma lira, né? Então, o que as coisas são também pode ser definido de diversas formas, né? Eidos, do grego. De diversas maneiras, né? Então, tem uma canção russa, por exemplo, da. Acho que eu não lembro o nome, mas é sobre uma mina. E o cara na música quer que ela é, suba no cavalo dele, né? É uma. Eu não lembro exatamente o nome do termo, né? Mas que na música é totalmente dita que ela é uma pessoa extremamente bonita, uma pessoa jovem, né? Aí ele vai perguntando o nome, né? Logo vê que é Kátia, né? Na música. É uma música narrativa, né? Só que tem uma diferença entre uma pessoa que você pode ser considerada calona, pessoa é bonita, e uma pessoa que não é, né? E aí, você também tem questões de forma, né? De beleza exterior. E também do que a pessoa, como a pessoa age também. Essas duas coisas numa pessoa são coisas que as pessoas veem na hora. Que tá associado ao termo calor. É o bom e o belo. É aquilo que é bonito, do ponto de vista óbvio, estruturalmente, né? O corpo, o rosto, enfim, cabelo. E o que é bom nessa pessoa, que é a sua forma de se portar. Biblicamente, né? Provérbios 30 pra frente vai dizer que a beleza em si, ela tem pouca utilidade, né? Quase nada. Na velhice, vai querer o quê? A pessoa que é legal, divertida, você acha boa, né? Você acha justa, virtuosa. Então, por exemplo, eu tô tentando descrever um dos exemplos que ele cita, que é uma garota, uma mulher, em que a pessoa ela sempre vai querer uma pessoa que é, no geral, uma pessoa honesta, boa, correta.
em que você tem a relação entre o bom e o belo. E normalmente a pessoa com bom senso vai escolher o que é bom nesse contexto. Um cavalo, ele pode ser bonito visualmente, mas não pegar a função que é correr. Ser um cavalo de corrida, vamos supor que você quer um cavalo de corrida. Ou de dar saltos. Às vezes o cavalo ele pode ser belo fisicamente, mas de raça também. Raça pura da vida. Mas ele não ser tão útil para uma função que você quer. Então o termo calão tem várias questões, né? Do que é belo e o que é bom. E Pias diz, né? Digo então que é sempre melhor, tanto para cada homem como para cada lugar, ser rico, saudável e honrado pelos gregos, né? Helenon, chegar a uma idade avançada a fazer o que é belo, kalos, memorial para os seus pais quando eles morrerem e ter um belo e grandioso enterro dos próprios filhos, né? Tá dizendo que seria uma vida boa, né? No sentido, talvez, da sua opinião, no contexto helênico, né? Então, e, obviamente, para ele ser um sofista, né? A questão financeira é bem importante. Só que tudo que ele tá falando tá correto, né? E o Sócrates até concorda com isso. Então, é, essas coisas são boas. E normalmente toda pessoa quer, no geral. Né? Então, qual de fato seria a definição de algo belo, né? Que a gente vai ver agora aqui. Veja aqui o que dizemos sobre o apropriado. É o que faz com que, ao se tornar presente, cada coisa a qual está presente seja vista como boa. Cala Tolton. Ou boa, o nome das coisas. O que significa algo ser calon, né? Algo ser bom e belo. Ou um dos dois, né? Ser algo útil, né? Obviamente, por exemplo, eu não posso dizer que uma apresentação foi boa sem assistir ela. Não vou ver um concerto, por exemplo. Concerto da música do Hunter x Hunter, que eu gosto bastante. Ou do Death Note. Ou de games como Final Fantasy XIV. Se eu não ouvir pelo YouTube ou ir lá, eu não consigo ver se esse concerto realmente foi bom ou não. É uma coisa subjetiva, né? Tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão gostar. Então, o que é bom e belo às vezes é subjetivo. Nem sempre. Tem um conceito geral do que é. Que a maioria das pessoas pensa que é bom ou belo, né? Acho que é o que faz com que as pessoas pareçam boas. Por exemplo, quando alguém veste roupas e sapatos que lhe caiam bem, mesmo que seja ridículo, ele é visto como mais fino, né? Só que depende, é relativo, né? Relativo de onde a pessoa tá, do contexto que ele está, né? Enfim. Então chamamos o que é útil de bom, calão, né? Pela sua maneira como é útil. Para o que é útil e quando é útil. Uma pergunta, né? Mas quando uma coisa é inútil, né? Acresto. Em todos aqueles aspectos que chamamos de tolice, né? É, a, es, a escrom. Você também não pensa assim, Pias? Esse termo tolice, nesse caso, seria algo que é inútil, né? Algo que não é bom. Poderia colocar aqui uma tradução como não é bom, algo que não é bom. Mas é algo que não faz sentido. Então, por exemplo, eu não faz sentido, não é útil, não é bom alguém ter um carro que não anda e que deveria ter a função de andar, porque ele tá sendo inútil, né? Pode ter um melhor carro do mundo, bonito e tal. Vamos supor que você não tem nenhuma utilidade, você não tenha gosto pessoal pra ter ele em casa como um souvenir, né? Então você não vai andar, você só vai deixar ele aí. Alguém pode ter esse gosto e aí no caso vai ser útil pra essa pessoa. Do ponto de vista subjetivo. Vamos supor que o carro não anda, ele não cumpre sua função, então ele não é útil. Ele pode até ser uma aquisição interessante, bonita e tal, mas ele não é útil. Então tem a utilidade do carro e a parte da beleza do carro, da estética do carro. Do discurso. Por que aquele discurso é bom? Por que aquele cara que falou sobre economia é bom? Depende da pessoa. Tem pessoas que vão achar que aquele discurso foi ruim sobre economia e outras pessoas vão falar que é bom. Algumas pessoas vão ver essa aula, ela vai falar que é ruim. Algumas outras pessoas vão achar que é boa. O grande ponto é que, em alguns contextos, você, por exemplo, vê uma aula sobre teoria dos grupos na matemática. Se você não sabe nada sobre o tema, você não vai conseguir saber se aquela aula foi boa ou ruim sobre isso. Então, uma coisa que você precisa pra saber se algo é bom ou ruim é ter um certo conhecimento. Por exemplo, vai pra um concerto, você não manja nada do tema. Você ouve as músicas, alguém que tem mais conhecimento do tema vai saber se aquele concerto é bom de fato ou não com mais clareza, né? Alguém que joga futebol com frequência e que manja do tema.
Vai saber muito mais sobre falar sobre futebol, sobre coisas que estão acontecendo no futebol, ou se aquele jogo foi bom ou não, do que alguém que nunca assiste. Embora algumas coisas qualquer pessoa pode saber, mesmo sendo um especialista no tema, tá? Não precisa ser especialista no tema pra saber se algo é bom ou ruim. Mas pode ter uma noção mais apurada, né? O tema usado em inglês é fine, né? A fine thing. É, a fine dish. Tipo, um prato bom de comer. Mas acho que não. A fine speech, né? Um bom discurso. Mas acho que não consigo esperar que você faça isso. Tenho muita vontade de saber. Além disso, eu acho que acabei de ficar claro, né? Olhar se tudo que nos alegra, não com todos os prazeres, mas apenas com audição e visão. Então, vamos estar num concerto, por exemplo. Você tá vendo e ouvindo o concerto. Você tá vendo e ouvindo um filme na Netflix. Como que se define se aquele filme, aquela série é boa? Calão, né? Fine movie, a fine series. Eu tava vendo, por exemplo, de manhã The Mentalist. Eu acho que é uma série muito boa. Eu acho boa. Eu acho divertido, eu acho boa, eu acho bem feita, eu acho que os atores são bons. O que define um ator ser bom? Cara, às vezes é subjetivo, cara. Às vezes uma pessoa, uma pessoa acha sorvete de uva ruim e outra sorvete de baunilha melhor. Como eu defino o que é melhor e o que é pior? Às vezes é algo subjetivo, não tem melhor e melhor. É algo subjetivo. Eu pessoalmente prefiro sorvete de flocos do que chocolate. Significa que chocolate é inferior ao flocos? Pra mim. Pra outra pessoa, não. É uma questão de gosto. Então tem questões associadas ao que é bom e belo. É subjetivo, né? Uma pessoa de repente sai com uma certa pessoa, ele acha agradável, outra pessoa não acharia agradável. Então o namoro, né? O casamento também é algo subjetivo, cara. É óbvio que é subjetivo. Então o que diremos? Que as atividades leis, nomos mais refinadas, né? Kala, são refinadas por serem agradáveis à audição e à visão, opseos? Ou que eles têm alguma outra forma? Então, no conceito aqui de uma ideia, uma forma, né? Eidos, né? Que você tem a lei. Como que a gente considera uma lei boa? Ela tem que ser justa. O que é diferente de algo que eu posso opinar subjetivamente. Embora tenha questões subjetivas aqui. Então, por que eu sei que roubar é errado? Que deve ter uma lei que pune quem rouba, quem faz fraudes em diversos contextos possíveis e inimagináveis. Tem leis escritas em relação a isso. Porque tá errado, é imoral. Como é que eu sei que é moral? Sabendo que é bom. E o grande ponto é que eu sei que uma lei é boa quando ela cumpre essa função. Porque assim como o carro tem uma questão de beleza e função, a lei tem a questão de ela ser correta gramaticalmente e funcionalmente, né? Não tem leis que são feitas de uma forma porca, cara. Eu sempre cito a lei de fogos de artifícios, né? De proibição. Que é a lei contra a poluição sonora. Do Bruno Covas há um tempo atrás. Há uns anos atrás. É uma lei inútil. É uma lei que não tem razão da existência. E a forma que ela é escrita também não é boa. Então, tem a questão da lei, da legislação, né? Normalmente eu curto que. Eu creio que a brevidade também é importante. Você tem uma lei na legislação. Uma lei que fala, por exemplo, sobre hidrocarbonetos. E ela é grande demais. Não é ruim? A lei, ela tem que ser o menor possível e, obviamente, ela não pode ser infinitamente menor. Não pode ser, tipo, uma letra ou uma palavra. Óbvio, né? Mas ela tem que ser o menor possível. E conseguir operar a sua função. Como que é uma lei, uma nomos, né? Que é refinada de fato. Na minha opinião. Pelo que eu entendo com relação a esse tema, né? Pelo bom senso também. É uma lei que ela é literariamente correta. Não literalmente, literariamente, né? Ponto de vista do conceito de escrever leis. Ponto de vista, por exemplo, de Cícero, né? Em The Legibus, que ele fala que tem a arte de escrever leis, que é uma arte. É diferente de você escrever um livro em outro tema, por exemplo. Você não escrever sobre leis, a lei em si. Então você escrever lá. É, é vedada a qualquer uso de meios ou formas de fraude em que há intenção de fraudar uma pessoa
com uma pena de reclusão de tantos dias. Então, uma fraude financeira. O que pode ser aferido nesse contexto, sendo fraudes bancárias, fraudes eletrônicas, fraudes é, em transações, fraudes de qualquer tipo de gênero e espécie, né? Então, você consegue, assim, eu falei de ponto de vista legal, né? Em que você consegue, assim, definir, para aspectos gerais, que fraude é um crime, é errado, só que em vários contextos. Você pode usar essa lei para aplicar para vários casos legais diferentes. Você não precisa escrever um livro enorme, cara. Às vezes a lei, ela tem que ser pequena. Uma Constituição, ela tem que ser pequena, por exemplo. A Constituição brasileira, ela é enorme. Isso é um ponto positivo? Não. Tem várias partes da Constituição brasileira que elas se contradizem. E que nem deveria existir certas partes. Tem partes ali que deveria ser legislação, não lei, não Constituição. Eu creio que a Constituição americana, que é uma das foram mais usadas para em colônias, né? O Brasil sendo um exemplo, depois das suas próprias revoluções coloniais, de uma Constituição que foi usada como base para todas as constituições. Foi americana. Isso é um fato. Eu creio que ela tem uma brevidade e um foco que é muito interessante. Agora, a legislação é outra coisa, né? Aí depende do estado, enfim. Depende do tema. Legislação aí você tem que ter mais texto, né? Sim, diremos porque qualquer um no mundo riria de nós se disséssemos que comer não é agradável, mas é bom. Então aqui ele tá divergindo o que é útil e bom e o que é agradável. Ou se disséssemos que o cheiro é agradável sendo Edo, não é agradável, mas é bom. Por exemplo, o cheiro de uma comida, ele é bom ou agradável? E comer é bom ou agradável? Essas coisas são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Porque se eu falo que essa comida é boa, eu quero dizer que ela é agradável, né? Ela é prazerosa de comer, né? Se eu falar que essa comida é ruim, quer dizer que ela não é agradável. Então são coisas juntas, né? Então quando eu vou para casa e ele me ouve dizendo essas coisas, ele me pergunta se eu não tenho vergonha de ousar discutir boas atividades quando eu fui claramente refutado sobre o bom. E tá claro que eu nem sei o que é isso em si. Ele dirá, né? Como você saberá qual discurso ou qualquer outro ato, ação, né? É bem apresentado ou não se você desconhece o que é bom. Então aqui é sobre epistemologia, né? Eu, por exemplo, não sou. Eu estudei um pouco de violino, mas eu não manjo de música. É um tema que eu queria estudar, né? Somente piano e mais violino. Mas eu não manjo de música. Eu ouço bastante música. Eu ouço bastante em vários temas, né? Seja rap, seja música de anime no estilo Marquinhos, anime-rap. Eles também envolvem um pouco de trap também. Rock misturado, né? Nova Trupe, enfim. Eu curto esse tipo de música, né? Além de música gospel também da igreja, enfim. Mas eu ouço mais na igreja do que em casa. O grande ponto é se você conhece um gênero musical, você consegue falar sobre ele melhor. E, obviamente, alguém que conhece o gênero e conhece música de uma forma mais apurada consegue falar ainda melhor. Quanto mais você conhece sobre um tema, mais você consegue saber por que é bom, né? Então, às vezes, você ouve uma música, você sabe muito sobre o tema, mas alguém que toca os instrumentos, que manja de orquestras, que manja daquele tema de uma forma mais apurada, até de criar música, produzir música, né? As pessoas vão conseguir dar exemplos e razões porque aquela música é boa. E é legal ver, por exemplo, músicos explicando, reagindo a músicas pela primeira vez. No YouTube tem vários caras que fazem vídeos assim, em que eles explicam por que aquela música, aquele ritmo, aquela harmonia, aquela forma de estruturar ela é boa. E você fala, nossa, eu não sabia disso, porque eu não sei no tema. Então quando você manja mais de música, você consegue explicar mais porque se ela é boa ou ruim. Claro que você tem que saber do gênero, né? Se você não manjar de rock, você não vai poder saber se aquele rock específico daquela banda é boa ou ruim. Embora o que é bom ou ruim seja subjetivo, né? Mas aí tá falando do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista prático também. De repente uma música ela pode ser tecnicamente boa,
Mas ninguém gosta de ouvir, cara. E aí, tipo, se lasca, né? A letra, de repente, não é boa. Você tem questões, por exemplo, de letra. Porque, por exemplo, uma letra do Eminem, ela é mais liricamente correta. Correta não, mais liricamente bela do que a letra do. Deixa eu pegar um cara ruim. Acho que é. Nossa, eu ia pegar o. Esse cara que é mumble rapper, né? É só pra você pôr Lil Wayne, Lil alguma coisa, você já acha, já. Lil Pump. Aqui, esses caras que é mumble rap, né? Liricamente eles não fazem nada. Tipo, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Aí você vê a música, não tem nenhum. Você vê a letra, cara. Não tem lógica, cara. É só um cara falando um monte de coisa repetida. Não tem narrativa, não tem lógica, né? Você vê uma música tipo Stan do Eminem, você vê que tem uma lógica, você tem uma narrativa, você tem uma liricidade melhor, né? Então a música do Eminem é superior, é mais bela, do ponto de vista lírico, do que a do Lil Wayne ou Lil Pump. Então, eu vou dizer aqui, eu realmente acho, Pias, que me associar homilias, né? Homilias tem a ver com homilética e da discurso, né? Homilias, né? Então, se associar tem a ver com falar, né? Discursar com vocês me fez bem. O provérbio, né? Paroimia diz: o que é bom é difícil. Então, calepa, a cala. Calepa de difícil e cala de bom. O que significa isso daqui? Pra gente terminar, né? É claro que seria. Eu gostaria de manjar mais de música e poder, por exemplo, tocar Sephiroth ou ouvir o, além da partitura do Sephiroth, que é uma música em relação ao Final Fantasy XIV, conseguir entender tudo que tá ali. Então é legal você saber mais sobre questões técnicas, né? Só que é difícil. É difícil você manjar de música o suficiente pra entender como músicos, né? Uma música de um certo gênero, né? Seja ela no gênero de game, seja no gênero de uma, uma OST, né? De um filme, que é uma soundtrack. É difícil. Assim como, por exemplo, todo mundo consegue saber se uma comida é boa ou não provando, mas um crítico de gastronomia, ele pode dizer porque é bom. Só que você ser um crítico de gastronomia, você tem que manjar de comida. De escrita, que tem uma reputação, então é difícil. Então o que é bom é difícil sim. Você explicar porque algo é bom é difícil sim. Às vezes não. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa gostar de outra pessoa. Um homem gostar de uma mulher, por exemplo. Um, um jovem gostar de uma jovem. É, às vezes não é difícil você explicar porque você gosta da pessoa. A gente gosta da pessoa porque você gosta de estar perto da pessoa. É uma coisa subjetiva, porque você. De repente nem só a beleza da pessoa. Simplesmente é que tem aquela questão do sorvete, cara. Por que você gosta de baunilha ou os flocos, né? Mais que chocolate ou mais que morango? É uma questão subjetiva, cara. Não tem nem razão bayesiana, histórica, do ponto de vista de psicologia, né? De que tem uma causa freudiana. Ah, a causa foi que num dia. Isso é inútil. Às vezes não tem causa, cara. É só simplesmente seu gosto, cara. Uma questão da qualia da pessoa. Qualia é uma questão associada à nossa consciência, né? Da independência da nossa consciência, do observador. De não sei, cada pessoa vê as coisas de forma introspectiva, da forma que quiser. E por que uma pessoa gosta de outra pessoa? Não de, e ela acha que aquela pessoa, comparada a todas as pessoas do mundo, aquela pessoa é a melhor, né? É a que é mais bela ou boa do ponto de vista de ser uma pessoa virtuosa pra ela e bonita também, enfim. É uma questão subjetiva, cara. Pode ter certeza que do ponto de vista de beleza, o seu cônjuge não vai ser a pessoa mais bela do mundo. É impossível. Até porque isso também é subjetivo, mas não vai ser a pessoa mais bela do mundo. Mas é uma questão que é subjetiva, né? Porque não é uma questão só de aparência, né? É uma questão de você gostar da pessoa. É uma coisa totalmente. Não tem lógica, né? Então, eu gostar mais de flocos do que de morango não tem lógica. Tem uma questão neurocientífica, neuroquímica que tem a ver com isso.
Mas que no fim, cara, é a mesma coisa, é sorvete. Por que, que eu gosto de um e de outro mais? Porque outra pessoa, eu pego um monte de lista de pessoas. É claro que tem um padrão, né? Então, por que sorvete de limão não vende tanto quanto de chocolate e baunilha? Porque, no geral, as pessoas gostam mais de chocolate e baunilha. Daí é isso que vai ser vendido no McDonald's da vida. Só que tem pessoa que talvez goste mais de morango que todos os outros sabores. Então, eu nunca vi ninguém que gosta mais de morango, né? Que os outros. Eu já vi pessoas que gostam mais de uva, né? Suco, por exemplo. Porque uma pessoa acha que suco de tal sabor é melhor que outro. É uma coisa totalmente subjetiva, você não consegue definir isso. Mas se eu for falar que uma certa música ela é liricamente boa ou não, eu tenho uma questão objetiva ali. Eu posso provar que Eminem é melhor liricamente do que muitos outros rappers aí. Tem. Que cantam em inglês, né? Eu, por exemplo, eu gosto de 50 Cent pra caramba. Mas eu creio que tem pontos liricamente que o Eminem é melhor, tem pontos que o 50 Cent é melhor do ponto de vista da narrativa que ele constrói, que é a temática é diferente, da forma que ele canta, que tem uma questão também da fonética, da forma que ele canta, né? Enfim, são coisas subjetivas que mais tem o seu gosto pessoal. Então é uma coisa que é totalmente é bom e belo, tem questões objetivas, por exemplo, na lei, ou no discurso sobre matemática. Você vai saber se aquilo é bom e correto, né? Na matemática você tem essa questão de discussão, o que que é uma equação bela, né? Então, eu acho que a equação. Vou pôr aqui, né? Aqui era pra ser um menos, vamos arrumar aqui. Essa questão da beleza da matemática. Tem a função da matemática, né? Pra que aquilo serve. É P log P. Que é a informação de Shannon, né? Eu pôr direito esse H. Essa equação define a quantidade de desordem num sistema, a entropia do sistema, a quantidade de informação num canal, enfim. Essa equação, na minha opinião, ela é muito. É, a derivação dela e a conclusão dela, e a utilidade dela é extremamente importante para ciências naturais, para várias aplicações, a temática aplicada e teórica. Já veio sendo aplicada para neurociência, para entropia no cérebro, do ponto de vista conceptual, para entropia. Você pode definir entropia no universo, entropia num sistema líquido, hidrodinâmico, entropia num sistema gasoso. Enfim, definição de entropia. Tem a entropia de Von-Neumann, que também eu acho extremamente bela, que você tem soma, que aí você vai ter. Eu tenho que lembrar. Eu acho que é o row, log row. Eu não lembro a entropia de Von-Neumann de cor. Mas eu creio que tanto a entropia de Von-Neumann quanto a de Shannon, elas são equações belas que foram aplicadas na física, na matemática no geral. E mas é funcional, tem a aplicação. Tem razões pra gente que, por exemplo, que o teorema de Birkhoff, ele não tem uma função real em algumas opiniões, né? Só que tem essa questão. Uma função, uma equação, ela é bela porque ela é funcional ou porque ela é breve? Ou porque ela cumpre essa função de uma forma que, cara, você vê, nossa, essa equação aqui é bonita, cara, porque ela define as coisas de uma forma simples. Então você pode dizer que o que é belo na matemática é simples. Outra pessoa pode discordar que uma prova maior é mais bela. Então você tem questão até na matemática de o que é belo e o que é feio, né? Então seria a mesma equação aqui, mas de uma forma feia, né? Então, de uma forma que não é bela. Enfim, você tem várias formas de definir isso. Mas daqui é aplicado pra tudo, cara. É um termo que é aplicado pra diversos contextos possíveis, imagináveis. Tudo que tem na existência você consegue definir dessa forma, né? Mas o que é mais bom e mais belo de tudo, né? Pode pensar aí, né? O que é o supremo bom e o supremo belo nos aspectos que a gente viu aqui, né? Deus, né? Então, todas as coisas elas são boas e belas em certo nível, né? Objetivamente ou subjetivamente. Mas o que é mais belo? Objetivamente, né? É Deus, né? Não é isso?
Até a próxima aula.